Romanos, capítulo 5, na versão traduzida por Davi Stern. Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, por causa de nossa confiança, continuamos a ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, o Messias. Também por meio dele, e com base em nossa confiança, obtivemos acesso à sua graça, no qual permanecemos dessa forma. Alegramo-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Mas não apenas isso, alegramo-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência, resistência produz caráter e caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato, o Messias morreu a favor dos ímpios. É raríssimo alguém entregar a vida em prol de uma pessoa justa, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. Deus, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o Messias ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Portanto, pelo fato de agora sermos considerados justos mediante o sangue da morte decorrente do sacrifício, quanto mais seremos libertados da ira do juízo de Deus por meio dele. Pois se fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, enquanto éramos inimigos, quanto mais agora seremos libertados por sua vida, uma vez que fomos reconciliados. E não seremos libertados apenas no futuro, mas confiamos em Deus agora, pois ele agiu por intermédio de nosso Senhor Jesus, o Messias, por meio de quem recebemos essa reconciliação. Tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, e mediante o pecado a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado já estava presente no mundo, antes de a lei ser outorgada, mas o pecado não era contado desse modo, enquanto não havia lei. Entretanto, a morte regeu de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles cujos pecados não eram exatamente iguais à violação do mandamento direto perpetrado por Adão. Nisso, Adão prefigurou aquele que viria. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa, pois se por meio da ofensa de um homem muitos morreram, então quanto mais a graça de Deus, isto é, o presente gracioso de um homem, Jesus o Messias, excedeu a muitos. Não o presente gratuito não é semelhante ao resultado do pecado de um homem, pois de um pecador procedeu o juízo, que trouxe condenação, mas o presente gratuito veio após muitas ofensas e trouxe quitação. Porque se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que recebem a graça superabundante, isto é, o presente de ser considerado justo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus o Messias, Yeshua. Em outras palavras, da mesma forma que por meio de uma ofensa todas as pessoas incorreram na condenação, também é por meio de um ato de justiça que todas as pessoas são consideradas justas.
também se por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, da mesma forma, por meio da obediência de um outro homem, muitos serão feitos justos. A Torá entrou em cena, a lei, entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada, mas onde o pecado foi multiplicado, a graça o foi muito mais. E tudo isso aconteceu para que no mesmo modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça por fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possamos ter vida eterna mediante Jesus, o Messias, nosso Senhor.